Nosso contato nesse instante é com o Antônio Neto, presidente do PDT em São Paulo, gentilmente atendendo a reportagem do Jornal da Band, falando para Sorocaba, para toda a região metropolitana de Sorocaba. São mais de 40 cidades, mais de 3 milhões de ouvintes aqui no nosso Jornal da Band, não só em 102,7, como também em nosso canal no YouTube, o 102 Play, e a nossa página no Facebook também, acompanhando o Jornal da Band. Antônio Neto, muito obrigado pela sua participação conosco. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com você aqui, Paulo. E você também, Lucas. Uma boa tarde para vocês aqui. Muitíssimo obrigado pela presença, até para falarmos do cenário estadual, cenário nacional. O senhor compõe também essas decisões do cenário nacional do PDT, mas trazer uma pesquisa Poder Data divulgada hoje pelo site Poder 360 aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue na liderança para a disputa eleitoral deste ano para a presidência. Lula aparece com 40% das intenções de voto, à frente do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que ficou com 31%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, divulgado em 20 de janeiro, o petista aparecia com 42% e Bolsonaro com 28%. Temos outros números. Em terceiro lugar, o ex-juiz Sérgio Moro, Podemos, que oscilou 2 pontos para cima em relação à pesquisa anterior. Agora soma 9% das intenções de votos. O ex-governador Ciro Gomes, do PDT, variou 3 pontos percentuais para baixo em relação ao levantamento anterior, aparecendo agora com 4% das intenções de voto. Ele está empatado tecnicamente com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que tem 3%, com o deputado federal André Janones, do Avante, com 2%, e com os senadores Alessandro Vieira e Rodrigo Pacheco, que tem 1% cada. A pergunta é, bem de interpretação mesmo, num mundo onde as pesquisas causam tantas polêmicas, como o PDT encara uma pesquisa como essa? Nós temos dito sempre que pesquisa é fotografia de momento. E essa pesquisa do Poder Data aí, 360, ela tem oscilado de forma estranha. Na semana passada, ou há 15 dias atrás, na anterior, o Ciro subiu 4. E agora ele cai 4. Quer dizer, pesquisa é isso mesmo. Nós sabemos que as coisas vão afunilar a partir de março, abril, quando encerra, inclusive, a questão da janela partidária, transferências de deputados e vereadores, todas essas coisas aqui para a montagem da pesquisa. E nós sabemos que temos condição bastante tranquila de avançar ao longo de todo o período, quando a campanha afunilar para valer. Quando fala em avançar, é claro que já fica clara essa questão de seguir na campanha, levar esse nome até o fim. Já existiu conversa dentro do próprio PDT, de repente avaliar alianças ou não? Não se fala nisso. A questão é Ciro, candidato, pré-candidato, presidenciável, e é assim que vai seguir. É assim que vai seguir. Inclusive, no dia 21 de janeiro passado, nós fizemos na Convenção Nacional o lançamento da candidatura, da pré-candidatura de Ciro Gomes. E você sabe, além disso, nós vamos ter candidatos em 8 ou 9 estados, candidato ao governo do estado. Fizemos uma boa aliança agora no Rio de Janeiro, que repercutiu bastante com o PSD do prefeito Eduardo Paes. Estamos conversando bastante em Minas também com o PSD. E aqui em São Paulo também estamos aguardando as movimentações, seja dos diversos partidos, inclusive com a possibilidade de termos um candidato próprio em São Paulo. E nós aí que somos sorocabanos, estamos sempre vendo, Sorocaba é uma cidade muito importante, tem pessoas e figuras bastante importantes no cenário nacional, sempre esteve na Câmara Federal, na 87 e tal, mas creio que caminha para isso. Agora, Antônio Neto, claro que esse clima todo com relação às eleições, nós teremos aí no final do ano, são vários cargos, claro que o principal para o presidente da República. Você falou em algumas composições, mas você falou do PSD, mas não falou do Kassab em São Paulo. Tem conversas com o Kassab em São Paulo? Olha, o PDT tem conversado com todos os partidos. Nós tivemos a oportunidade de conversar desde o próprio Alckmin, que hoje é pré-candidato a vice de Lula, com o Márcio França, com o Guilherme Boulos, e também com pessoas que poderão ser candidatos próprios do partido. Então, creio que, e vocês devem ter sabido, que o próprio Ciro e o presidente Carlos Lupe, o presidente nosso nacional, já também conversou com o Kassab, que, afinal de contas, como líder maior do PSD em todo o Brasil, as coisas conversam sempre, sejam regionalmente ou seja nacionalmente.
O senhor falou, e sabemos disso, essa questão, vivemos esse dia a dia, a importância da cidade de Sorocaba no contexto estadual, no contexto nacional. E quando abrimos esse leque para a região metropolitana de Sorocaba, esse número se multiplica. Saímos daqui dos mais de 700 mil habitantes e falamos em milhões de habitantes para a região metropolitana de Sorocaba. O PDT tem olhado com carinho para essa região, seja com os candidatos, seja com Dobradinha. Quando falamos hoje, estamos falando nesse momento em FM 102.7, para toda a região metropolitana. Com que olhos, com que carinho o PDT tem olhado aqui para a nossa região? E só mais um detalhe, só para destacar que em Sorocaba, na Câmara Municipal, o PDT tem uma cadeira com o vereador Salatiel Eregesel, que também é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Isso, grande companheiro e sempre muito atuante na luta do direito do servidor público municipal. Olha, nós temos uma pré-candidata aí em Sorocaba, que é a Jussara Fernandes, que é a primeira suplente da Câmara de Vereadores, a companheira Jussara, que faz uma boa parceria conosco nessa montagem toda, e a ampliação por toda a região metropolitana é perfeita. Eu acho que é isso mesmo. Nós vamos colocar... O Ciro, inclusive, fará de São Paulo, do estado de São Paulo, a sua base, como se fosse um hub, para sair daqui para ir outros estados, e vai viajar bem todo o interior. E Sorocaba e a região metropolitana de Sorocaba será uma das mais privilegiadas, dada a importância, o berço trabalhista. Você sabe, Sorocaba é uma cidade operária, nós somos chamados a Manchester Paulista, não é isso? Afinal de contas, a relação com Manchester, lá na Inglaterra, que é a questão da indústria têxtil, que foi há muitos anos, a própria oficina da Sorocabana, todo o pessoal ferroviário que temos em torno, e agora com a expansão da indústria automobilística em toda a região aí, o que dá uma importância bastante grande para a região de Sorocaba. E olha, vou dividir com o senhor a audiência, não só do FM, mas os comentários aqui da nossa transmissão em vídeo para o Facebook, nossa live. Jussara Fernandes passando por aqui, grande Antônio Neto mandando um recado, também passando por aqui, Renan Santos, um abraço aos amigos. Renan Santos, ex-vereador de Sorocaba, um grande abraço ao amigo Antônio Neto, um grande sorocabano, líder dos trabalhadores. Então agradecer a audiência do Renan, da Jussara, da Cláudia Camargo que está aqui, já havia mandado um recado bem antes a todos eles e outros também. Um grande abraço, estendendo esse abraço até o senhor. Eu que agradeço. Tem que lembrar também do Kleber Brizola, que é o presidente nosso do partido aí, o Carlos Leite, a Terezinha da Alimentação, o nosso time do PDT na cidade de Sorocaba, e que também faz um trabalho que expande por toda a região, muito importante para nós, a cidade de Sorocaba, e toda a região metropolitana. Você sabe, eu sou sorocabano, filho de um líder ferroviário, Guarino Fernando dos Santos, toda essa coisa, eu acho que, e quando fui candidato ao Senado, fiz o lançamento da minha candidatura ao Senado aí em Sorocaba. Ou seja, nós temos uma ligação profunda com a cidade e com a região. Estamos conversando com Antônio Neto, presidente do PDT. Não tem como não partir para o lado das chamadas polarizações. Como tem enxergado essa briga, essa questão em que para muitos, eu li aqui até a pesquisa do Poder 360, Poder Data, assim como já lemos outras pesquisas que foram feitas aqui, e para muitos, ou seja o próprio presidente Jair Bolsonaro, seja o ex-presidente Lula, eles trabalham na questão, a briga é entre nós aqui e os outros, com todo respeito, estou fazendo uma figura de linguagem, os outros estão lá atrás observando quem vai ser eleito. Como trabalhar nessa questão em que existe um pouco mais, ou acima das pesquisas, Jair Bolsonaro e Lula, nas pesquisas, no caso, Lula e Jair Bolsonaro, e os outros vindo para tentar chegar justamente em patamares que eles estão hoje? Olha, na verdade, eu creio que é exatamente isso que eles querem, que a gente trate que isso fosse uma disputa já definida. E nós sabemos que o processo não é bem assim. Tiveram a audácia, inclusive, ou a soberba de dizer que na briga ou no enfrentamento entre Deus e o diabo não existe terceira via. Essas questões, é bom lembrar que o povo, né, é que vai decidir. Todo mundo acha que essa soberba poderá atrapalhar muito, tanto um quanto o outro, e nós estamos trabalhando para que Deus ilumine a consciência da população para poder pensar num projeto, porque o que está aqui hoje, que nós condenamos o governo de Jair Bolsonaro por todo o negacionismo, por toda a entrega do patrimônio, esse descalabro que nós estamos vendo de carestia, desemprego, abandono, e assim nós achamos que esse governo é fruto da ofensa que tivemos, ou seja, fruto vou dizer assim,
povo ficou muito triste ao saber, né, se decepcionado de saber como ocorreram os governos ditos de esquerda, que foram capitaneados pelo PT, lá desde Lula até Dilma, e essa decepção levou a dizer o seguinte: precisamos tirar o PT de qualquer jeito e botar Bolsonaro. E agora parece que as pessoas estão querendo dizer, e nos convencer, o que não nos convence, que para resolver o problema do Brasil agora precisa tirar o Bolsonaro e devolver o Lula. Não é bem assim. Nós queremos saber qual é o projeto para o Brasil que eles têm, porque nós temos denunciado, esclarecido, que tanto na questão macroeconômica como na questão da governança, ambos são igualzinhos. Ou seja, tripé macroeconômico empreitado lá por Fernando Henrique, seja lá juros flutuantes, inflação, meta de inflação e superávit primário, vem de Fernando Henrique, passa por Lula 1, passa por Lula 2, por Dilma 1, Dilma meio, Temer, está Bolsonaro fazendo a mesma coisa. E a governança, esse toma lá da cá com o Centrão, é bom lembrar, mensalão, petrolão e agora Bolsonarão, né? Bolsalão, que você também está vendo a mesma coisa, até com o orçamento, dito orçamento secreto para poder distribuição de verba. E nós estamos apresentando um projeto para o Brasil, um projeto nacional de desenvolvimento. Essa é a diferença que nós queremos apresentar para todos os brasileiros, para que eles possam diferenciar essa questão, seja por aqui, seja por lá. Então, Antônio Neto, você não acredita nessa força ou nessa união, melhor dizendo, que falou-se muito de uma esquerda, né, uma esquerda mais forte, com todos os partidos ali de esquerda sendo mais unidos para tentar barrar aí uma possível reeleição do Jair Bolsonaro, que você já coloca um distanciamento com o PT, né, nas suas palavras, distancia do PT. O PT também vai buscando outras alianças, como essa, por exemplo, de lançar o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, como um vice na chapa do Lula, mas esse entendimento da esquerda caminhando junto, isso não deve acontecer. Não, essa esquerda do PT não nos representa. Precisamos nos diferenciar profundamente disso. É chegada a hora de ter um projeto para o Brasil. E nós estamos vendo, não adianta retornar as mesmas coisas que tinham no passado. Veja os aliados que Lula está indo buscar. Renan, Eunício, toda essa mesma turma para voltar. E sem um projeto para o Brasil, e sim um projeto de poder. O que nós queremos, e aí é bom toda a nossa militância, todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo, lembrar de um projeto nacional de desenvolvimento, para que a gente possa fazer a reindustrialização do Brasil, discutir a questão da educação para o Brasil. Em síntese, não dá para pegar aquele passado que gerou o Bolsonaro e devolver para ele. Essa discussão não vai haver. Não vai haver. Eu creio que é isso que nós temos que mostrar a cada dia para a população, as nossas diferenças. Uma coisa é um projeto, outra coisa é um projeto de governo, um projeto de poder. Nós não queremos isso. Não tem como não dar grande ênfase a essa questão nacional, né, Paulinho? Conversando com Antônio Neto, presidente do PDT de São Paulo, alguém que está vivendo o dia a dia também do cenário nacional, vivendo esse dia a dia do Ciro. E vou fazer um questionamento que chegou da Marta aqui. A Marta vai ser vou fazer um antes, mas eu vou deixar o da Marta no ar. A Marta pergunta como é o contato do senhor com o Ciro. Se é um contato diário, mais para um lado de curiosidade de um contato diário, pelo WhatsApp, pelo telefone, se ele vem muito a São Paulo para essas conversas. Na sequência vão responder a Marta, porque primeiro é o mesmo questionamento do Miguel Dias, Carlos Carvalho, a Márcia, o Felipe Gabriel, a Dora Machado. Eles perguntam a respeito da corrida pelo governo de São Paulo, para a gente reforçar, ou no caso para o senhor reforçar essa situação. Como tem trabalhado o PDT em termos de candidatura ao governo, em termos de parcerias e alianças para o governo de São Paulo? Nós vínhamos conversando até com o ex-governador Geraldo Alckmin, conversando com Márcio França, conversamos com Guilherme Boulos, e parece-me que nesse momento está um pouco atrapalhada essa conversa em função das alianças que estão se tornando junto com a candidatura do PT. Então nós temos conversado, como já disse, até com o Kassab também, para que a gente possa apresentar a possibilidade. Você sabe, o Kassab convidou o Felício Ramos, que é o prefeito de São José dos Campos, para ser candidato a governador. De repente, no mesmo estilo de alianças que tivemos lá no Rio de Janeiro, como estamos tentando fazer em Minas Gerais, seja com o Rodrigo Pacheco ou com o próximo Calil, a gente possa fazer em São Paulo, ou se não, teremos um candidato próprio, porque nós queremos efetivamente estar dando a Ciro Gomes um palanque seguro para que ele possa levar a mensagem. É bom vocês lembrarem
que há 4 anos atrás, nas eleições de 2018, o Ciro teve 2.600.000 votos no estado de São Paulo, sem termos uma organização que temos hoje, depois de 4 anos, e toda essa questão que estamos trabalhando, o nome de Ciro Gomes, em todo o Brasil, especialmente em São Paulo, com as candidaturas a deputados federais, deputados estaduais, as eleições que tivemos de prefeitos, vereadores, e também na capital. Eu tive a honra de ser candidato a vice-prefeito na chapa com o Márcio França, numa coligação PSB-PDT aqui em São Paulo. E para Marta, nos deixou o recado aqui, ela reforça ainda o recado pelo 981-620072. Lucas, eu quero saber mais pontual, ele, Antônio Neto e Ciro Gomes, não os contatos com o PDT. Como é essa rotina do senhor com o Ciro Gomes em termos de conversas, elas são diárias, são semanais? Como tem funcionado isso? Na medida em que é possível nós nos encontrarmos, fazemos conversa. Quando ele está em São Paulo, cumprindo alguma agenda que nós possamos estar juntos, nós caminhamos juntos, discutimos, debatemos. Qualquer dúvida que nós temos, nós não temos problema nenhum de ligar para o Ciro, falar com o Ciro, falar com o presidente Lupe do partido, mas é uma proximidade muito grande, temos um carinho muito grande um pelo outro e um compromisso com o Brasil, de tentar implementarmos o Projeto Nacional de Desenvolvimento, capitaneado aí pelo companheiro Ciro Gomes, que é um quadro fantástico da política nacional. Outra questão importante, Antônio Neto, que está sendo pouco divulgado, o pessoal não tem falado muito, mas é um assunto bastante importante também, essa questão das federações partidárias. Você pessoalmente pensa o que a respeito disso? Desculpe, eu não entendi bem a sua pergunta. Não, essa questão que são as federações partidárias, que agora tem esse... A gente está chamando aqui de um casamento novo a partir das próximas eleições. Enfim, é uma situação diferentemente que foi regulamentado, casamento inclusive, a longo prazo, regulamentado pelo Supremo aí a semana passada. Enfim, o PDT age como com relação a esse assunto? Olha, nós analisamos a seguinte possibilidade. Estamos abertos a fazer alguma federação com algum partido, até propusemos ao Cidadania a possibilidade de fazer isso. Temos discutido com a Rede Sustentabilidade também a possibilidade disso, mas achamos que por ter tão quadradinho, tão montado aí, por prazo determinado de 4 anos, como você bem disse, que determinou o Supremo Tribunal Federal e o TSE, você sabe que é muito difícil, num Brasil tão grande, um país continental como o nosso, com lideranças regionais, vai ser muito difícil, na minha opinião, será muito difícil que os partidos se associem em federação. Essa mesma federação anunciada pelo próprio PT, eu acho muito difícil por causa das necessidades regionais. Agora, se for possível fazer com algum partido, para que a gente possa dar continuidade ao projeto, porque a federação que o PDT propõe e quer discutir, ela é programática. No caso, por exemplo, da Rede, do Cidadania, nós temos discutido como é que agrega ao Programa Nacional de Desenvolvimento que nós temos como projeto do PDT para o governo do Brasil, o que agrega a questão da sustentabilidade. Ela vem e agrega toda a questão do ecotrabalhismo, da ecologia, da sustentabilidade para somar ao Projeto Nacional de Desenvolvimento. E assim também no projeto do Cidadania. É programático e não é alguma coisa meramente fisiológica. Quero agradecer, Paulinho, mas antes de agradecer, dar o boa noite e o obrigado, quero também colocar aqui a mensagem que chega pelo Facebook, quero agradecer a audiência, as pessoas participando, o Iberê Moreno Rosário Barros, grande Neto, liderança trabalhista, convide o povo sorocabano para o nosso PDT, vamos juntos contribuir para a candidatura de Ciro na Terra Rasgada. Iberê, obrigado pelo seu recado, muitíssimo obrigado pela sua audiência, deixou aí, Neto, a manifestação do Iberê aqui pelo nosso Facebook. O Iberê é um companheiro valoroso que está cuidando do ecotrabalhismo do partido no estado de São Paulo, e ele tem razão, nós temos que sempre aproveitar oportunidades como essa para dizer, olha, filia-se é o 12, porque 12 é o PDT, 12 é Ciro Gomes, para que a gente possa efetivamente organizar o partido no estado, e aqui é um partido que você tem condição de construir uma proposta diferente, especialmente no estado de São Paulo, nós com certeza, tenho vocês, que vamos construir uma alternativa, tanto à turma do Dória,
como a turma do PT. Nós teremos uma alternativa para São Paulo. Antônio Neto, presidente estadual do PDT São Paulo, conversando conosco. Quem também lhe manda um abraço é o presidente local em Sorocaba do PDT, o Kleber Brizola, acompanhando aqui o bate-papo, a entrevista com o Antônio Neto, dizendo: mande um abraço para o meu presidente Antônio Neto. É o que encaminhou aqui o Kleber Brizola. Antônio Neto, obrigado pela sua participação. Posso fazer um questionamento? Vou cortar o assunto política e vou perguntar ao senhor. O senhor é conselheiro do Palmeiras, certo? Sou. Meu Deus. Como tem sido essa semana, esses dias pós-mundial? Cabecinha inchada. A gente está acostumado, o jogo, futebol, você sabe, sempre tem um vitorioso. E nós estamos assim, temos um técnico que tem 15 meses de direção do nosso clube que disputou 7 títulos. Verdade. Né? Então, e vamos disputar o 8º a partir do dia 23, que é a Recopa, contra o Atlético Paranaense. Estamos bem no Paulistão, vamos disputar uma bela Copa do Brasil, uma bela Libertadores, um belo Brasileirão. Temos um bom time e só fica segundo do mundo aquele que disputa a possibilidade de ser primeiro do mundo. É verdade, Antônio Neto, você tem toda a razão. Eu fico imaginando como que está o coração do São Paulino, 3 vezes campeão do mundo. Claro que, brincadeira à parte, Antônio Neto, hoje tem um vídeo circulando nas redes sociais do presidente da FIFA, onde ele foi questionado a respeito, Palmeiras tem ou não tem Mundial? É uma coisa que foi, de fato, questionado. E aí ele abre um largo sorriso, dá uma gargalhada, e a resposta meio que embarcando nessa brincadeira do o Palmeiras não tem Mundial, tal. Enfim, a brincadeira continua. Você se incomoda muito com essa brincadeira? Eu não, porque eu tenho certeza que tem. Quando a gente é seguro daquilo. Aonde está a brincadeira? Que a gente por que eu vou ficar preocupado com o que dizem os outros? Olhe na minha camisa, Paulo. Tá Veja certo. lá a estrela vermelha da Copa Rio de 51, tá lá estampado. Se vocês não reconhecem, ou quem não quer reconhecer o Mundial, não tem problema, nós reconhecemos e somos muito honrados de que o Brasil tenha recuperado a autoestima que havia perdido em 50 com a vitória do Palmeiras no Maracanã em 1951. Antônio Neto, quero agradecer mais uma vez, conhecendo Sorocaba, como o senhor também conhece, estando pela Sorocabano. cidade. Sorocabano, estando em Sorocaba, passa aqui na Band, conhecer as novas instalações e, olha, belíssimas instalações da nova Band FM, representando muito bem Sorocaba, representando muito bem a nossa região. Boa noite ao senhor, obrigado por esse contato. Eu é que agradeço e olha, e aí tem o time do coração, vocês sabem disso, somos Bentão desde criancinha. Estamos entrando em campo daqui a pouquinho, hein? 8 da noite. Daqui a pouquinho tem São Bento e 15 de Piracicaba. Obrigado mais uma vez, Antônio. Eu é que agradeço, estou sempre às ordens, parabéns pelas novas instalações, mas é só para melhorar as condições de trabalho da grande equipe que a Band tem aí na cidade de Sorocaba. Um forte abraço. 18